O diretor de Regulação e de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, Gilneu Vivan, ele afirmou que o órgão deve incluir entre as entregas previstas para este ano ou para o início do ano que vem a revisão de parte das regras do Fundo Garantidor de Crédito. Durante um evento na Associação Brasileira de Bancos, Vivan acrescentou que a agenda também deve incluir novas regras para a distribuição de títulos e normas adicionais voltadas à prevenção de fraudes. Ele também mencionou, sem dar detalhes, uma possível revisão das questões de tarifas. Essas declarações acontecem em meio ao pagamento de mais de 40 bilhões em garantias pelo Fundo Garantidor de Crédito a credores do Banco Master e do Will Bank, que estão em processo de liquidação extrajudicial. Começar essa com Bruno Musa. Musa, a gente tem falado sobre possíveis erros, leniência ou a necessidade da atualização da legislação. Fala-se agora num ajuste das regras do FGC. Enfim, possivelmente isso irá acontecer a médio prazo, Fala-se inclusive até no início do ano que vem. Mas para o nosso público, para o leigo, o que é preciso considerar em relação às regras atuais, às regras vigentes? Você sempre menciona também os questionamentos dos bancões que bancam parte do fundo. E o que deve acontecer nessa mudança? Quando se fala em ajuste, é ajustar o quê? Bom, vamos lá. Bela pauta essa, porque o Fundo Garantidor de Crédito ele foi criado em 1995, Caniato. Nós estamos em 2026 e passamos por várias quebras bancárias, Bamerindos, Excel Econômico, BVA, Cruzeiro do Sul, Banco Santos, Fonte Sindan, agora o Master, fora outros menores que passaram até despercebido para quem não é do meio. Mas, enfim, falamos aqui esses principais, sendo que, ajustado pela inflação, o Master é disparado maior, como nós já falamos em outras ocasiões. Só que o fundo foi criado em 1995, estamos em 2026, o sistema bancário foi alterando e se atualizando e digitalizando e criando novas aberturas para novos bancos entrarem no mercado, apesar da concentração bancária no Brasil, mas as regras do FGC ficaram inalteradas desde 1995. Significa que aqueles bancos maiores, que são os principais, privados e públicos, respondem por 60%, 65% do crédito disponível no Brasil, portanto uma concentração de mercado. Esses bancos contribuem com muito mais para abastecer o Fundo Garantidor de Crédito de um capital. Cada banco contribui com 0,01 aproximadamente dos depósitos elegíveis. Quando um banco quebra, o depósito elegível é o que ele precisa ressarcir esses investidores. Só que um banco grande e um banco pequeno, se cada um contribui com 0,01, claramente o valor nominal dos bancos grandes a contribuir é infinitamente maior. Em uma eventual quebra como essa, gigantesca, os bancos grandes contribuem com valor muito maior. Nós vimos o maior banco privado que divulgou o seu balanço na semana passada, por volta de 48 bi no ano. O rombo que aí é basicamente esse montante. E ele contribui com isso sem ter participado de todo esse esquema ou da fraude. Então, claramente, você precisa ter um ajuste, uma vez que esses grandes bancos não querem ficar sustentando todo esse tipo de bagunça e fraude que a gente viu. Outro ponto, rapidamente, é que com essa abertura do mercado, e eu prego a liberdade e a abertura de mercado, você teve permissões, facilidades para que pessoas mal intencionadas tenham tomado proveito disso. Por exemplo, nos anos 90, começo dos anos 2000, a venda de um crédito, chamados FDICs, como que aconteceu agora aqui na carteira do Master, sempre passava por um banco. Agora não, uma fintech pequena que tenha 1 milhão de capital social, ela pode vender para terceiros essa carteira de crédito e a CVM simplesmente regula a abertura dela, mas não checa o crédito. Portanto, é como se você não tivesse condição de checar de onde vem esse dinheiro que eu estou vendendo e eles são obrigados a acreditar que o meu crédito tem um lastro, quando no fundo a gente viu que mais de 12 bi aqui do Master não tinha. Então, tudo isso são regras que precisam ser adaptadas para que você coloque freios em um sistema que ele é tomado, infelizmente, por muitas pessoas, obviamente uma minoria, mas que fazem barulhos porque elas são fraudulentas de um sistema que leva investidores a prejuízos bilionários. Pois é, inclusive a gente sempre trata das várias investigações que envolvem o Banco Master,
mais uma. A CVM vai iniciar uma nova investigação para tratar do caso do Banco Master. Deixa eu passar para o Mota, porque fatalmente nós observaríamos uma mudança de procedimento das instituições envolvidas, as instituições ligadas ao sistema financeiro, né, Mota, para identificar uma situação como essa e não, naturalmente, quando a corda estoura, né? É preciso se antecipar a uma situação como essa para não nos depararmos com uma situação como essa do Banco Master. Enfim, é esperar para ver. Esperamos que o sistema financeiro tão sério como ele é, que consiga pressionar e agilizar com a realização de um novo arcabouço de regras para evitar qualquer tipo de fraude. Isso é um dos aspectos mais assustadores desse caso, Canhato, porque ele envolve um mercado onde operam as pessoas mais ricas, mais sofisticadas desse país, né? Como o Bruno disse muito bem, os maiores bancos que movimentam um dinheiro que para nós, cidadãos comuns, é incompreensível. Como é que num mercado como esse, com essa sofisticação, esse tipo de coisa pode acontecer? Eu coloco aqui até a minha ignorância, depois, se o Bruno puder explicar, porque quando se vende uma carteira de crédito fake, né, que não tem crédito por trás, que não tem um crédito real ou um crédito bom por trás, eu, como cidadão leigo, eu vejo uma parte que vende e outra que compra, né? Você, quando compra qualquer coisa, o mínimo que você faz é dar uma olhada se o que você está comprando existe mesmo, né? Não precisa de um fiscal para fazer isso para você. Você mesmo pode fazer. Eu imagino que não deve ser muito difícil você verificar se o crédito que você está comprando é bom ou não. E se você não consegue fazer essa verificação, ora bolas, não compra, né? Não coloca o teu dinheiro nessa furada. Então eu acho que muita coisa precisa ser revisada depois do episódio do Banco Master, mas o problema do Brasil nunca foi a falta de regras. O problema aqui é que as regras não servem para muita coisa, né? O problema do Brasil não é a falta de fiscais. Pelo contrário, o problema é como perguntou uma vez o poeta romano Juvenal: quem vigiará os próprios vigilantes? Rapidamente, quer só responder o questionamento do Mota, Bruno, por favor? Claro, lógico. É que, na verdade, por exemplo, no caso do Banco Master, quando você pegava o balanço, tinha um instrumento que eu não tinha a menor ideia, e não sei se alguém aqui conhece, que chama pré-precatórios. Precatórios, por exemplo, é uma dívida judicializada que você já tem direito a receber porque ela está transitada ali em julgado. Pré-precatório, segundo consta no balanço do Master, era essa dívida que já estava transitada em julgado, mas que supostamente você não sabe se receberá. Eu continuo sem entender. Então, o meu ponto é que eles vão criando instrumentos e nomes difíceis que ninguém sequer entende para isso. E a verdade é que quando alguém quer comprar esses títulos, como foi o caso do BRB, qualquer diligência mínima já perceberia que os ativos não correspondem com o lastro, porque o lastro não existia. De fato, se eu vou comprar alguma coisa aqui da gente, entre a gente, fica fácil analisar. Mas quando juntamos dois mal-intencionados que querem fazer alguma coisa para inflar o balanço, aí vai passando. E tem só um porém. Sempre terceiros, pagadores de impostos que estão financiando por isso, né? Pois é, a gente vai tratar disso daqui a pouco, Bruno. Vou até te acionar para a gente explicar para o nosso público em relação a essas propostas muito interessantes de alguns assessores de investimento. Mas você, Dávila, a necessidade de revisão das regras do FGC, acho que talvez a pressão dos grandes bancos faça sentido nesse momento, né? Com certeza. É preciso entender que instituições sérias, como é o caso do Banco Central, do Fundo Garantidor de Crédito, aproveitam a crise do Banco Master para fazer um meia-culpa de onde falharam. E justamente este diagnóstico é muito importante para aprimorar regras, melhorar a regulação, melhorar a fiscalização e fazer com que esse tipo de crise não se torne recorrente. Então é muito importante a atitude do Banco Central em revisar essas regras. O Fundo Garantidor, certamente, como bem lembrou aqui o Bruno Mussa, vai repensar as regras, porque não vai continuar
usando boa parte do lucro dos bancos para ficar pagando irresponsabilidade de pequenos e médios bancos. Então, essa regra certamente vai mudar ao longo do tempo. Mas o importante é isso, você vê instituições sérias revendo regras, revendo fiscalização e regulação, para que esse tipo de falha que ocorreu, certamente ocorreram várias falhas no processo do Banco Master, que demorou muito para o botão vermelho ser acionado e o banco ser liquidado. Então, isto é uma conversa construtiva de gente madura. Instituições que não estão buscando culpados, estão buscando como aprimorar as regras do jogo. Pois é importante o Bruno ter tocado nessa situação que envolve o Banco Master, porque hoje, Bruno, o presidente do Banco Central disse o seguinte: bom, o caso do Banco Master, a liquidação do banco, acaba deixando lições sobre ativos, liquidez e supervisão dessas instituições financeiras. E aí eu lhe pergunto, Bruno, o cliente, o cidadão comum, aquele que eventualmente deseja fazer algum tipo de investimento utilizando uma instituição financeira, ele deve sempre desconfiar quando um banco paga um pouquinho a mais do que a média do mercado? Ou esse pouquinho a mais é seguro? Ou a partir de que situação que ele deve ficar esperto? Ah, não, isso daqui talvez eu não deva confiar. Veja, eu costumo falar muito aqui para os meus clientes que muita gente chega com não, eu confio em você, vamos lá, o que você falar está falado. Vamos conversar, é importante que você entenda, não delegue apenas a gestão da tua vida como um todo na mão de terceiros. Por mais que seja mais fácil para o meu trabalho no dia a dia, mas não é mais saudável para você, é o seu dinheiro, é a sua aposentadoria, é a sua vida, é o seu planejamento. Entenda um pouco daquilo que você está pedindo para que outros te ajudem a fazer. Então, esse é o primeiro ponto que eu deixo aqui como dica, mas infelizmente a gente vive de crise em crise, fala que na próxima crise a gente vai aprender e quando tudo passa e a maré sobe de novo e está tudo bem, a gente esquece. Mas acho que de pouco em pouco a gente vai amadurecendo isso. O segundo ponto é que não é um pouco a mais de taxa, né, Caniato? Os bancos tradicionais ali estão pagando 101% do CDI em algo de liquidez, ou seja, o CDI é os juros básicos da economia, digamos assim, a grosso modo. A taxa Selic está em 15%. Se o banco te paga 100% do CDI, ele está te pagando 15% ao ano. O Banco Master pagava 140%, 150% ao ano. Ou seja, é um percentual significativamente maior do que as taxas padrões vistas por aí. E o grande ponto, que isso também foi dito no depoimento pelo próprio Daniel Vorcaro, é que o Fundo Garantidor de Crédito, como nós escrevemos aqui pelas regras antigas, ainda vigentes, ele é usado como venda comercial. Não tem problema. Se o banco quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito está lá para te respaldar. Só que vamos lá. Nós vimos uma tentativa por parte de um político de tentar aumentar o Fundo Garantidor de Crédito para R$1 milhão e não 250 mil. Se ele faz isso, o Fundo Garantidor de Crédito pode quebrar. Significa que todo mundo ficaria a ver navios. E se não ficasse a ver navios, que é provavelmente o que aconteceria para não ter risco sistêmico, os bancos grandes seriam obrigados a aportar no Fundo Garantidor de Crédito e pagar essa conta. Ou então, o governo colocaria o dinheiro do pagador de imposto para evitar um risco sistêmico. Então, fica muito claro que o investidor, ele tem a sua própria responsabilidade em analisar aquilo que ele está comprando. Ah, mas eu não entendo, mas eu não tenho tempo. Faz parte da sua gestão, do seu patrimônio, da sua vida. É importante que você conheça isso. Por mais que você confie em determinadas pessoas, eu falo isso para o meu cliente. Você pode dizer que confia em mim. E se um dia você deixa de confiar? E se eu não for de confiança? Você não me conhece, você me conhece por rede social, etc. Enfim, façam o trabalho de autorresponsabilidade, que é importante para que cada um de nós façamos a gestão de nossa própria vida. A parte técnica, ok, mas o mínimo, entender. Se alguém te paga mais, lembre-se daquela frase lá de trás. Quando o santo é demais, quando a esmola é demais, o santo desconfia.